Quarto livro do Antigo Testamento, Números, a caminho da Terra Prometida. Primeira parte do livro dos Números. O povo de Deus se organiza. Terceiro capítulo do livro dos Números, em todos os seus 51 versículos. Primeiro tópico, único tópico. Tópico número 1 do livro dos Números, do terceiro capítulo. Sinal de liberdade e vida. Esta é a história de Arão e Moisés. Quando Javé falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão. Nadab, o primogênito. Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab, o primogênito. Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, ungidos e consagrados como sacerdotes. Nadab e Abiú morreram diante de Javé, no deserto do Sinai, ao apresentarem um fogo irregular diante de Javé. Como não tinham filhos, Eleazar e Itamar exerceram o ofício de sacerdotes quando o seu pai Arão ainda vivia. Javé falou a Moisés: faça que a tribo de Levi se aproxime e a coloque à disposição do sacerdote Arão, para que esteja a serviço dele. Eles cuidarão de todos os serviços de Arão e de toda a comunidade diante da tenda da reunião, e exercerão as tarefas do santuário. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião. Montarão guarda em lugar dos filhos de Israel e prestarão serviço na tenda da reunião. Entregue os levitas como doados a Arão e seus filhos. Entre os filhos de Israel, os levitas serão doados. Estabeleça Arão e seus filhos
para exercerem as funções sacerdotais. Qualquer estranho que se intrometa será réu de morte. Javé falou a Moisés: Eu mesmo escolhi os levitas entre os filhos de Israel para substituir os primogênitos, aqueles filhos de Israel que abrem o seio materno. Portanto, os levitas são meus. De fato, todo primogênito me pertence, pois no dia em que matei os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto homens como animais. Eles me pertencem. Eu sou Javé. Javé falou a Moisés no deserto do Sinai: Faça o recenseamento dos filhos de Levi conforme suas famílias e clãs. Faça o recenseamento de todos os homens de 1 mês para cima. Moisés fez o recenseamento conforme Javé havia ordenado. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. São estes os filhos de Gerson, conforme seus clãs: Lobni e Semei. São estes os filhos de Gerson, conforme seus clãs: Lobni e Semei. Os filhos de Caate, conforme seus clãs, são Anram, Issaar, Hebron e Oziel. Os filhos de Caate, conforme seus clãs, são Anram, Issaar, Hebron e Oziel. Os filhos de Merari, conforme seus clãs, são Moole e Mussi. Os filhos de Merari, conforme seus clãs, são Moole e Mussi. São esses os clãs de Levi, reunidos por famílias. Os clãs de Lobni e de Semei originaram-se de Gerson. Os clãs de Lobni e de Semei originaram-se de Gerson. São os clãs gersonitas. O total dos homens recenseados de 1 mês para cima foi de 7.500. Os clãs gersonitas acampavam no lado ocidental, atrás do santuário.
O chefe da família de Gerson era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda da reunião, os gersonitas eram encarregados de cuidar do santuário, da tenda e sua cobertura, do véu da entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu da entrada da tenda do átrio, que dá para o santuário e que rodeia o altar, e também das cordas para a montagem. Os clãs de Anrã, Issaar, Hebron e Oziel originaram-se de Caate. São os clãs caatitas. O total dos homens recenseados de um mês para cima foi de 8.600. Eles eram encarregados da conservação do santuário. Os clãs caatitas acampavam no lado sul do santuário. O chefe da família para os clãs caatitas era Elisafã, filho de Oziel. Eles eram encarregados da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados de culto e do véu com todos os apetrechos. O chefe supremo dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Aarão. O chefe supremo dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Aarão. Ele era superintendente de todos os que cuidavam do santuário. Os clãs de Moole e Mussi originaram-se de Merari. São os clãs meraritas. O total dos homens recenseados de um mês para cima foi de 6.200. O chefe da família para os clãs meraritas era Surriel, filho de Abiail. O chefe da família para os clãs meraritas era Surriel, filho de Abiail. Eles acampavam no lado norte do santuário. Os filhos de Merari eram encarregados das tábuas do santuário, de suas vigas, colunas e bases, com todos os acessórios e utensílios, e também das colunas que rodeiam o átrio, de suas bases, estacas e cordas. No lado oriental, diante do santuário e da tenda da reunião, acampavam Moisés,
Arão e seus filhos, encarregados do santuário, em nome dos filhos de Israel. Todo estranho que se intrometesse era réu de morte. O total dos levitas com mais de um mês de idade recenseados e enumerados por Moisés e Arão, conforme os clãs, de acordo com o que Javé havia ordenado, foi de 22.000. Javé disse a Moisés: faça o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel de um mês para cima, registrando seus nomes. Em lugar dos primogênitos de Israel, separe os levitas para mim, e também o gado dos levitas, em lugar dos primogênitos do gado dos filhos de Israel. Moisés fez o recenseamento dos primogênitos dos filhos de Israel, conforme Javé lhe havia ordenado. O total dos primogênitos homens de um mês para cima foi de 22.273. Javé falou a Moisés: em lugar dos primogênitos dos filhos de Israel, separe os levitas e o gado dos levitas em lugar do gado de Israel. Os levitas pertencerão a mim. Eu sou Javé, para resgatar os 273 primogênitos dos filhos de Israel que ultrapassam o número dos levitas. Tome 50 gramas por pessoa, conforme o peso padrão do santuário, que equivale a 10 gramas. Entregue esse dinheiro a Arão e seus filhos, como resgate daqueles que ultrapassam. Entregue esse dinheiro a Arão e seus filhos, como resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro para o resgate daqueles que ultrapassavam o número dos levitas. Então, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu 13.650 gramas, conforme o peso padrão do santuário, e entregou o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, conforme as ordens que Javé tinha dado a Moisés. Nestes capítulos, o mais importante é a substituição dos primogênitos pelos levitas. Para entender isso, é necessário lembrar o que significa o resgate dos primogênitos no contexto do Êxodo. Os levitas passam a ser um sinal de liberdade e vida no meio do povo. Agora eles são um sinal na mão e um frontal entre os olhos, para lembrar
que Javé é o Deus da liberdade e da vida, que rejeita qualquer tipo de escravidão e morte. Sobre a função estratégica dos levitas dentro do povo de Deus, conforme o livro do Deuteronômio. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos, enfim, que acompanham nossos quase 6 mil vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso canal, nosso site. Nós estamos nos aproximando das 700 mil visualizações. Contamos no momento com 1.300 inscritos no nosso site, no nosso canal Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. E se inscreva você também e nos dê sua força, seu incentivo, seu apoio, para que possamos continuar com esta leitura maravilhosa da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus irmãos e irmãs, no nosso vídeo de hoje, nós fizemos a leitura do quarto livro do Antigo Testamento, Números, a caminho da Terra Prometida, na sua primeira parte. O povo de Deus se organiza, no seu terceiro capítulo, em todos os seus 51 versículos, no seu tópico único, no tópico número 1, sinal de liberdade e vida. Nós voltaremos nos nossos próximos vídeos, mais precisamente no nosso próximo vídeo, com a continuação da leitura do livro dos Números, o quarto livro do Antigo Testamento, a caminho da Terra Prometida, livro dos Números. Na sua primeira parte, o povo de Deus se organiza, no seu quarto capítulo, em todos os seus 49 versículos. Então, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades.